Sexta-feira da quarta semana do Tempo Comum. Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por você estar aqui comigo, crescendo juntos com a Palavra de Deus. Já te peço agora a inscrição e já clica em joinha, porque lá no final do vídeo você pode se esquecer. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa, mesmo que pedires ainda a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. E ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de hoje de uma tragédia que nasceu a partir de um coração raivoso, um coração cheio de mágoa. Percebam que João Batista pregava para Herodes, que estava convivendo com a sua cunhada, que eles não podiam se casar. João Batista não tinha medo de falar, e o preço da verdade foi alto. Meus irmãos, por mais que seja difícil pregar, ensinar a verdade, nós nunca, jamais poderemos nos recuar. A verdade do Evangelho precisa ser dita de uma forma correta, de uma forma carinhosa, mas se for preciso, de uma forma incisiva, mesmo que isto custe a nossa própria vida. Talvez em nossos tempos não custe a vida, mas custa uma reputação, custa uma amizade, custa um ambiente. Mesmo que custe o que custar, a verdade do Evangelho precisa ser pregada e vivida. Mas eu quero me centrar justamente no coração de Herodíades, para a gente tomar muito cuidado também na nossa relação, na nossa vida pessoal, nos nossos tempos. Como eu disse anteriormente, João dizia para Herodes que ele não podia ficar com a sua cunhada. E justamente diz que Herodíades não gostava, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas ela não podia. Queridos, reparem que no versículo 21 se diz o seguinte: finalmente chegou o dia oportuno. Eu fico imaginando o que essa mulher estava esperando. Ela calculou, dia após dia, momento após momento, como que eu vou matar João? Como que eu vou livrar de João? Como que eu vou silenciar João? E ela ficou fermentando a maldade dentro do seu coração. Meus queridos, tomemos muito cuidado. São tantas pessoas, sim, que às vezes nos magoam, nos chateiam. Às vezes não estamos falando de uma denúncia como essa que João estava fazendo, e ele estava fazendo pela verdade,
mas às vezes são coisas tão pequenas, um olhar, uma palavra, um sorriso, um gesto, que talvez te machucou. E você fica fermentando isso dentro de você. Você pensa isso dentro de você o tempo todinho. E fica esperando o momento oportuno também de dar aquela má resposta, de jogar na cara, de lembrar um fato. Isso acontece muito nas relações entre casais. Guarda um fato antigo e na hora oportuna sai ressuscitando defunto, sai jogando na cara, destilando veneno. Na nossa vida de paróquia acontece entre os irmãos de pastorais, às vezes entre amigos, entre irmãos. Ou seja, tomemos muito cuidado. Tomemos muito cuidado. Se a verdade precisa ser dita, deve ser dita com carinho. E eu que recebo a verdade preciso aceitá-la com zelo também, perceber o que eu estou errando. E se alguém me machucou, eu não posso ficar fermentando esse ódio dentro do meu coração, porque isso vai me levar a fazer algo que não presta. Perceba que finalmente chegou o dia oportuno, era aniversário do rei Herodes, ele chamou todo mundo e vejam que o que a maldade faz a pessoa maquinar, planejar. Ela envolve até a própria filha. Versículo 22, a filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Meu irmão, ela pôs a própria filha para entrar dançando. Para o rei Herodes ficar tão felizinho do jeito que ele ficou, certamente ela fez uma dança sensual. Você está entendendo que, além de Herodes ficar com a sua cunhada, Herodíades, colocou a própria filha para encantar o seu marido. A pessoa, o seu companheiro, a pessoa que ela estava convivendo. Olha só o nível da maldade a ponto de envolver a própria filha para seduzir Herodes, que está no lugar de seu marido. Vejam a maldade. Então, Herodes ficou, certamente estava um pouco bêbado aqui, só fico imaginando, não sei exatamente, o texto bíblico não diz, mas ele estava bêbado, estava ali todo pomposo na frente de todo mundo e faz justamente esta declaração: pede-me o que quiseres que eu te darei. E jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. E aqui, meus irmãos, faço um parênteses na figura de Herodes. Cuidado para não tomar decisões, para não falar propostas, quando você também está passando por um momento de grande felicidade. Às vezes nós achamos que só a tristeza ou a raiva nos fazem fazer coisas ruins. Mas a felicidade também, se eu estou muito alegre, vou dizer felicidade não, vou dizer de euforia. Quando eu estou muito eufórico, no caso aqui, uma festa, convidados, ele estava todo eufórico, talvez um pouco muito de vinho, e ele então faz essa bobeira. Toma cuidado, não compra, não vende, não promete, não diz, não põe para fora o que você está guardando. Não é hora, quando você está eufórico, não é hora de tomar decisão, não é hora de dizer nada, mas ele fez. Então ela saiu e perguntou à mãe: o que eu vou pedir? Meu irmão, você tá entendendo que a menina foi lá e pediu à mãe? Ela podia ter pedido, sim, de fato, tantos milhões de reais, vamos colocar aqui em real, podia ter pedido um pedaço de terra, podia ter pedido um reino, podia ter pedido uma coroa de ouro, um colar de diamantes, podia ter pedido uma carruagem, mas não, ela esperou a hora, ela maquinou a maldade e ela aproveitou da situação de Herodes. E a mãe pediu o quê? A cabeça de João Batista. Agora imaginem a cena, vou descer um pouco mais no evangelho. Se diz que o rei ficou muito chateado, mas como ele fez a promessa diante das pessoas, ele não pôde recusar. Olha só, muito perigoso isso. Diante da promessa feita diante do outro, eu prefiro matar meu amigo? Como é que eu estou fazendo? Diante das pessoas eu prefiro matar, eu prefiro debochar da minha esposa, debochar do meu marido. Diante dos amigos, diante dos meus familiares, eu prefiro denegrir a pessoa que eu amo, porque antes ficar mal com a minha esposa do que com os meus amigos? Como assim? Antes ficar mal com o meu filho do que com os meus amigos? Tomemos muito cuidado que fazemos com aqueles que amamos diante das pessoas. Então, a menina pede a cabeça de João Batista, ele manda o soldado ir lá cortar a cabeça de João Batista. O versículo 28 diz que o soldado saiu, degolou ele na prisão, o soldado trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Imagina a cena, não consigo ler esse evangelho sem imaginar a cena. A cabeça de um ser humano numa bandeja. Então traz para a moça, e a moça faz o quê? Entrega para sua mãe. Meu irmão, eu imagino que esta mulher, ao ver a cabeça de João Batista, ao invés dela ficar com nojo, repulsa e remorso, ela ficou feliz. Por quê? Porque o ódio dela finalmente conseguiu eliminar a pessoa que estava impedindo ela de ser feliz, a pessoa que estava dizendo a verdade para ela. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, tomemos muito cuidado com o ódio que nós fermentamos no coração.
Não permitamos que isso cresça. Não permitamos que isso ultrapasse os limites. Mas, sentiu ódio, vá se confessar, vá adorar o Senhor, mas não permita que isso mate as pessoas ao seu redor. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua presença. Por favor, vai deixando aqui o seu like. Peço que você me ajude com o seu comentário. Eu estou te ajudando com a palavra, agora você me ajude com o seu comentário. Uma frase, a mãozinha, a palavra amém. Tudo isso ajuda muito. Hoje é sexta-feira, então nós temos a novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Diocesano e você é nosso convidado. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.